Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos ventilar as ideias de cunho espiritual de forma bem aberta, universalista, bem ampla e bem humana, esperando sempre estar passando coisas positivas aqui pelos microfones da rádio. Antes que eu passe o conteúdo de hoje, esta semana, finalmente, eu estarei terminando a revisão e edição da tradução para o espanhol do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos do Sanat Kummaat. Lá no site do IPPB estão disponibilizados os livros gratuitos numa seção, e lá estão as edições em português, em italiano e em inglês, e agora em espanhol. Deu muito trabalho acertar esse livro. Essa última semana agora eu varei várias madrugadas na diagramação e revisão deste material, e finalmente ele estará no ar ao longo da semana que vem. Então, no próximo programa, eu confirmarei para vocês que o livro estará no ar, e aí vocês poderão baixar o livro. Peço a vocês que têm amigos de língua espanhola que compartilhem esse material, se possível, é claro, para seus amigos, para que eles tenham acesso a esse livro que é tão bacana. Eu sei que vários de vocês já baixaram o livro, alguns compraram na época que o livro não estava esgotado, e é muito legal poder veicular mais um livro. Essas traduções dão muito trabalho, mas graças a Deus estamos indo em frente, disponibilizando esse material em aberto para todo mundo, tá? Bom, ao longo dos anos, estudando a temática espiritual, trabalhando com tudo isso, eu estou nisso há várias décadas. Agora, em setembro, eu completarei, no dia 23, que é primeiro dia de Libra, dia das flores, eu vou completar 60 anos de encadernação aqui. Eu estou mexendo com a atividade espiritual desde os 15, quando eu comecei a ter as experiências fora do corpo. E esses anos todos é a minha grande alegria. Ao longo da vida, nós passamos por várias mudanças, seja de relacionamento, seja de residência, de trabalho. Entretanto, aquilo que vem guiando a minha existência é a espiritualidade, independentemente das coisas e mudanças naturais do percurso da própria vida. E eu já estou com 60 e espero até o último dia que eu estiver por aqui, né? Eu vou fazer 60, não estou, ainda vou fazer se eu chegar até lá daqui a alguns dias. E tem sido a minha grande luz na vida. Sem isso, realmente eu estaria muito vazio dentro de mim. Eu não falo baseado em ninguém, estou falando da minha própria experiência para vocês. Como desde a adolescência eu estou trabalhando com esta temática, eu não conseguiria me ver trabalhando com algo fora disso, e ao mesmo tempo mantendo a parte humana equilibrada, com o pé no chão. Se vocês me encontrarem aqui no bairro da Saúde, numa esquina, como encontrei pessoas que são ouvintes da rádio essa semana, me reconheceram na rua, vocês vão ver o mesmo cara. Eu converso com todo mundo, linguagem normal, eu continuo gostando de cinema, de futebol, de namorar, sabe, gostando de brincar com meus amigos, botar apelido neles, contar uma piada, uma história. E isso eu mantenho porque é o pé no chão, que sem isso a gente acaba ficando muito absorvido na parte espiritual. Então, o ponto de equilíbrio é muito importante a gente manter e não perder esse pé no chão, nem a normalidade e naturalidade de ser um espírito aqui na carne, como ser humano no momento, e se manifestando de forma tranquila, correta, consciente. Perfeita não, porque perfeito só Deus, mas tentando melhorar todo dia, tentando ir diminuindo os defeitos, aumentando as qualidades, devagarzinho. Eu tenho certeza que não há nenhum tipo de ascensão espiritual em que a pessoa mude de repente o padrão consciencial dela. Isso demanda trabalho, isso demanda estudo, demanda tempo, não somente no
período reencarnatório aqui, mas também nos períodos extrafísicos e mais ainda pelo infinito afora, porque nenhum de nós morre, nós vamos continuar nossa trajetória em outros planos, no infinito da vida, no coração do Eterno. E isso é o que eu sei, o que eu penso, o que eu tenho dentro de mim, não é uma crença na mente. Eu tenho isto, já trago isto essas décadas todas, para mim não é doutrina, é estado de consciência. Então, ao longo das décadas eu fiz muitas amizades, até pelo fato de trabalhar de forma bem aberta e respeitando a todas as áreas. Eu conheço muitas pessoas dentro da temática espiritual, ufológica, espírita, esotérica, teosófica, em vários contextos, né? Faço palestras em lugares bem diferentes, doutrinas diferentes. Para mim o que importa é o caráter das pessoas e é o conteúdo espiritual que eu tento passar nas atividades que eu faço. Então, eu conheci muita gente e ao longo do tempo eu também conheci o lado sombrio de muita gente. E eu sei que todos têm esse lado sombrio, inclusive eu. Por isso que eu estou tentando trabalhar em mim mesmo para melhorar, não para negar esse lado sombrio, mas para integrá-lo na luz da espiritualidade dentro de mim e vencer a mim mesmo. E é uma luta muito grande dentro de mim, assim como deve ser dentro de cada um de vocês que estão me ouvindo. Então, ao longo do tempo, eu vi muita gente escorregar para o lado escuro da força. Eu não estou falando de alguém que desistiu de estudos espirituais ou que seguiu para uma outra área. Não, as pessoas têm direito de fazer o que elas querem e não tem que dar satisfação para ninguém. E vocês sabem, o mundo está cheio de patrulheiros ideológicos da conduta do outro, nunca de si mesmo, sempre de olho no outro. Então, pessoas que desviaram para o lado escuro da força e passaram a fazer magia para o mal, contra a própria humanidade. Pessoas que debandaram para o lado escuro da força por questão de muita grana. Pessoas que debandaram para o lado escuro da força e que antes eram excelentes curadores e sensitivos espirituais e que desviaram por questões deles mesmos para hoje estarem vibrando energias pesadas, emanando ódio, emanando trevas e servindo de veículos para seres trevosos de outros planos. Eu não estou falando isso por julgamento, eu estou falando por fato. Eu trabalho com isso há muitos anos e eu fui vendo isto acontecer e sempre torço para que esse pessoal, de alguma forma, possa de alguma maneira cair a ficha para eles que é um péssimo investimento trabalhar em conluio com seres espirituais trevosos de qualquer lugar, de qualquer área. Então, essa semana eu soube de mais um caso, e a pessoa que me contou, ela não acreditava como a outra pessoa tinha desviado e estava fazendo magia para o mal. E ela queria minha opinião. E eu falei para ela, qual é a sua surpresa? Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Por isso que a gente tem que estar firme na senda, sabe? Bem calçado no que está fazendo, para não ter oscilações, não ter dúvida. Às vezes, pessoal, eu recebo e-mails, recebo mensagens das pessoas assim, eu estou em dúvida da minha parte espiritual porque eu entrei num site ou li num livro e a pessoa lá tá negando tudo isso. Eu falo assim, e por que a dúvida do outro está abalando sua certeza? Eu não consigo entender isso, porque a dúvida de alguém não tem nada a ver com o que eu penso dentro de mim e eu estou bem calçado no estudo espiritual. Por que a dúvida do outro vai me incomodar em alguma coisa? Eu estou tranquilo com a minha certeza a partir de tanto tempo estudando e trabalhando com a parte espiritual. Mas eu não vou tentar convencer os outros de nada, eu vou tentar pontuar aquilo que eu sei, porque eu sei que tem outras pessoas no mundo na mesma vibe, na mesma sintonia, e eu sei que assim eu ajudo a muitos outros estudantes espirituais também em suas sendas. Então, a pessoa estava surpresa como é que a outra tinha desviado de tal jeito, se era uma pessoa do bem, da luz, e hoje estava puro ódio. E eu falei isso, não tem surpresa nenhuma. Então mandei para essa pessoa um texto do Pai Joaquim, daquela série Toques Espirituais do Preto Velho Amigo, que vai virar livro. Eu pretendo até o fim do ano, se tudo der certo, publicar esse livro. Eu tinha pensado originalmente em colocá-lo em aberto na internet,
mas 2 editoras me procuraram interessadas em publicar este livro, que eu acredito que vai ser muito interessante. Então estou pensando, eu não sei se esse livro vai ser disponibilizado ou ele vai aparecer em forma de livro impresso, né? Não sei ainda, vamos ver, estudar quais são as melhores possibilidades. Então mandei para ela um texto de 2015 que foi escrito numa madrugada, quando eu voltei de uma saída do corpo, onde fui levado pelo Preto Velho para desmanchar um trabalho de magia para o mal. Ao longo do tempo, como médium de desobsessão de tantos anos, seja mediunicamente nas sessões espíritas lá no Rio de Janeiro, seja através das saídas do corpo ao longo dos anos, muitas vezes fui levado por mentores para aplicar energia e desmanchar coisas trevosas. Eu vi coisas que eu nem me atrevo a falar para vocês para não assustá-los. Existe muito nessa área também de sugestão, né? As pessoas dizem que fazem isso ou aquilo e na verdade é jogo de cena. Entretanto, existe o mal também projetado na surdina, na calada da noite, da consciência das pessoas. E isso há milênios, né? Magia é a arte de você trabalhar as energias e ancorá-la nos elementos para determinadas finalidades. Isso é feito desde a antiguidade. Quando aqui no Brasil se fala de um trabalho de magia feito, o pessoal logo leva para a área afro-brasileira de forma preconceituosa e absurda, totalmente absurda, né? Porque já existia magia no Velho Egito, na Velha China, na Velha Europa, né? E isso é uma coisa abominável por todos os aspectos, trabalhar com energias pesadas assim. Então, como eu mandei para o meu amigo e ele gostou muito do material, ele mesmo pediu assim: Wagner, eu acho que você não leu esse texto na rádio, e eu realmente não me lembro. E aí eu quero ler agora, e é o relato do Preto Velho, de um trabalho que eu fui levado, apliquei energia para desmanchar aquela tranqueira de magia trevosa, e na volta o Preto Velho me passou um recado e eu então escrevi. Então chama-se Toques Espirituais do Preto Velho Amigo, parte 9. Toques luminosos para os estudantes e trabalhadores espirituais. Eu vou ler e vou pontuar para vocês. Quem sabe esse alerta do Preto Velho possa ser útil para algum de vocês que estão aí na berlinda para escorregar também para o lado estranho da força. Não cometam esse ato, gente. Não desperdicem uma encarnação se ligando com coisas trevosas ou fazendo pactos com seres trevosos que só demandam ódio e coisa ruim e que vão intoxicar espiritualmente a vida da pessoa só de energia ruim. E muitos deles conseguem manipular energias num plano denso para fazer com que a pessoa tenha sucesso em algumas áreas materiais da vida. Mas o custo disso a nível espiritual é custo para várias vidas. Não vale a pena. E é claro, eu não tenho direito de me meter na vida de ninguém. Eu só estou dando um toque aqui para vocês que são estudantes espirituais. É um alerta. Cuidado para não escorregar para o lado escuro da força. Veja o que o Pai Joaquim me falou, que eu escrevi logo após eu ter voltado dessa saída do corpo, onde desmanchamos um trabalho de magia. Não eu não tenho cacife para nada disso. Levado por mentores que, me usando como elemento intermediário, trabalharam e dissolveram aquela craca energética, aquela treta de magia para o mal. Então, escutem essas palavras. Se for pertinente aos seus estudos, aproveite. Se não, desconsidere, preste atenção em alguma outra coisa do seu interesse. Mas é isso que eu tenho para compartilhar hoje com vocês, o alerta do Preto Velho. Escutem. Meu filho, aquilo que aconteceu ontem, no caso, pessoal, esse trabalho de desmanchar essa magia, aquilo que aconteceu ontem não foi brincadeira. Desmanchar um trabalho de magia trevosa nunca é fácil. E tudo isso por causa da maldade que habita no coração do homem. Há muitas coisas nefastas escondidas nas mentes infelizes. E quando se juntam os interesses escusos, o mal feito aparece. Mentes maldosas, encarnadas e desencarnadas, são parceiras de trevas. E aqui, pessoal, não custa nada assinalar o velho axioma hermético que diz: o semelhante atrai espiritualmente o semelhante, por interesse, por sintonia. E ele diz: e isso é muito feio e gera coisas ruins, assim como gera karma pesado.
Por isso, é bom alertar sobre estas maldades engendradas na calada das mentes. O mundo pode não ver isso, mas o alto sabe, e no tempo certo a conta aparecerá. Só lembrando para vocês que na natureza toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito correspondente ao teor da causa gerada. Então tudo aquilo que a pessoa semeia, um dia colherá. Como aqui embaixo, todo mundo é imediatista. Faz alguma coisa e espera que o efeito seja imediato, muitas vezes não é. Levam anos ou muitas vezes vidas para que aquilo aconteça, mas vai acontecer. A semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Vamos lá. Esses que fazem o mal pela magia estão projetando ecos kármicos à frente. Assim como plantam suas coisas ruins, eles também colherão sua safra de dores. Porque ninguém burla as leis de causa e efeito, e ninguém pode fugir de si mesmo. Tudo fica registrado na aura do ser, suas luzes e suas trevas, tudo aparece. E nosso Senhor sabe quem faz o mal feito. Ele sabe quem vai levar pemba na cara. Como pode uma ação dessas, alguém fazendo mandinga ruim e se sujando todo? Pois tal coisa deixa a aura imunda e liga a mente infeliz aos verdugos espirituais. A expressão verdugos espirituais, que é usada em alguns contextos espiritualistas, são os obsessores espirituais, os assediadores espirituais, os espíritos negativos, que de alguma forma querem prejudicar os homens. E eles entram com tudo e espalham só coisas espúrias que nem vale a pena falar. E como isso pode ser ignorado por aqueles que fazem pactos trevosos? Meu filho, tem muita gente que é cara de pau e se finge de boazinha. Esse mundo está cheio de gente mascarada e o karma sabe quem eles são. E eles vão ter de encarar à frente todo o mal que defecarem contra os outros. Aqui o Pai Joaquim está falando uma coisa que nossos pais nos falavam quando nós éramos crianças. Tipo, não confia nas aparências das coisas e das pessoas, porque existe muito engano, né? A gente sabe, principalmente nos meios espirituais, muita gente fingindo de boazinha e que na verdade acalenta ódios horríveis dentro de si mesma. Muita gente vestida de branco, mas com a aura toda suja. Muita gente vestindo um manto violeta e com a aura toda escura, né? Pessoas que enganam inclusive a si mesmas, porque muitas vezes se preocupam muito com o estereótipo externo de como elas vão aparecer diante do mundo, do que com o nível de pensamentos e sentimentos e energias internos deles mesmos, que é o que revela a verdade de cada um. Quando alguém extrafísico olha para nós, não nos julga pela cor da pele, nem pelo sexo, nem pela raça ou condição social, sexual, econômica ou racial, qualquer coisa assim. Olham a nós pela energia, prescrutam a nossa aura pela energia, sabem tudo o que nós somos pela energia. Diante do mundo espiritual, nós estamos nus, espiritualmente falando. Podemos mentir, enganar alguém aqui e a pessoa não perceber. Diante do Eterno, nenhum de nós consegue fazer isso. E todas as coisas acabam voltando para os seus perpetradores. É muito importante que vocês usem discernimento, filtrem tudo que lerem, que escutarem, que verem, tá? Incluindo tudo que eu estou falando para vocês aqui. Filtra tudo. Não deixa que a falta de discernimento engane a vocês, porque a gente não pode se fiar na aparência de nada, e sim no conteúdo e no caráter daquilo que está sendo ventilado na nossa frente. Vamos lá. O que eles projetarem de energia ruim, eles mesmos terão de engoli-la à frente. Isso é da lei, e ninguém escapa às suas sanções, nem na terra e nem no astral. Quem semear o mal, colherá igual. Isso é certo, como a vida que passa. Quem se diz da luz, que se cuide também, e que não se meta com as trevas. Nada é mais pernicioso do que isso. É coisa vergonhosa, é ruína espiritual. Então, fica aí este alerta: mexer com o lado escuro jamais gerará algo bom. Nosso Senhor sempre esteve certo. A maior força é a do amor. E essa é a luz
de quem serve ao alto. Essa é a sua força espiritual verdadeira. E, gente, aqui está certo. Que magia maior do que o amor, do que o perdão, do que consciência desperta, do que a luz dentro de si mesmo, né? O Pai Joaquim está falando, essa é a luz de quem serve o alto. Essa é a sua verdadeira força espiritual verdadeira. Quando a gente fala assim, força espiritual, a nossa força é o alto, é a luz, porque sem isso nós estaríamos perdidos em mais uma encarnação, numa confusão sensorial e consciencial muito grande. Nenhum de nós tem aquela força, ou nenhum de nós é the best em alguma coisa, ou bam espiritual, seja lá no que for. Sem a luz, tá? Nenhum de nós teria serventia para nada. Nós temos essa luz, que é a espiritualidade, e quando a gente está em sintonia com ela, nós somos semelhantes a ela, porque é o que nos inspira naquele momento, nos ajuda a vencer a nós mesmos. A força espiritual verdadeira não está em nenhum mestre, nenhum guru, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum projetor extrafísico, nenhum comunicador aqui da rádio, não está em lugar nenhum a não ser no alto, porque o alto é a referência de todos nós, cada um com a sua maneira de entender isso, mas todas as pessoas que trabalham por um objetivo sadio, pouco importando a raça dela, a religião dela, a política dela, o que quer que seja, todas que trabalham com caráter de luz e que fazem o bem e que tentam melhorar, sabem que a força verdadeira vem do alto, o supremo, o absoluto, o incognoscível, o Pai divino, se assim quiser chamar, ou a Mãe divina, Deus ou a deusa, o que você quiser chamar. Sem esta vibração, nós estaríamos muito vazios na senda. Eu não estou falando de dependência espiritual, eu estou falando de inspiração para aurir eflúvios espirituais elevados. E nesta tarefa, presenças espirituais sutis nos ajudam muito, sendo que essas presenças sutis, chamadas de guias espirituais, mentores, amparadores, benfeitores, protetores, o nome que vocês quiserem chamar, estas presenças extrafísicas também buscam o alto, porque sem o alto elas estariam vazias e não seriam mentores de coisa nenhuma. Então eles também dão aquela força. E aqui o Pai Joaquim está dando um recado muito importante. E ele termina o texto dizendo assim: meu filho, se quiser, pode veicular essas orientações para os outros, pois eu lhe garanto que essas palavras têm endereço certo no mundo. Eu sei pouco, mas Nosso Senhor sabe muito, diz ele, e é por ele que eu trabalho, na fé, no bem, na paz, na verdade e na honra de caminhar com o alto. É isto que importa, e quem faz assim age correto e é consagrado pela luz. Quando o Pai Joaquim fala consagrado, não é num ritual X ou Y de alguma linha. Consagrado pela luz significa que a luz está sobre a pessoa porque ela está fazendo algo legal. Gente, nessa época de pandemia principalmente, quanta gente do bem está saindo na noite e distribuindo alimentação para as pessoas. Essas pessoas estão consagradas pela luz, mesmo que elas nem acreditem nisso, ou que seja de uma religião que não compreenda isso. Não importa, a luz está naqueles que praticam atitudes sadias, não naquele que se acredita superior aos outros, mas no que ajuda os outros da forma que puder. Então, consagrado pela luz não é um iniciado numa área iniciática, não é alguém nas mãos de um sacerdote da linha X ou Y, nada disso. O consagrado pela luz que ele está falando aqui é consagrado pela atitude, né? Atitude que o alto vê e consagra na luz, porque ali tem caráter de luz e semelhante atrai semelhante. Então aqui o consagrado pela luz do Pai Joaquim são todos aqueles que fazem o bem independentemente da área onde eles estão, homens e mulheres da luz, do bem, que são espíritos encarnados na Terra e que lutam com seus defeitos, tentando melhorar e ainda tentam ajudar o próximo de alguma forma. Esses são realmente consagrados pela luz. E ele termina dizendo: magia boa é a do amor, e não há nada acima disto. É magia de Nosso Senhor.
que você e seus leitores fiquem na paz. Eu recebi isso, gente, dele, dia 19 de março de 2015, numa madrugada, logo após ter voltado de uma saída do corpo com ele, onde eu fui levado para ajudar a desmanchar um trabalho de magia para o mal, aplicando energia, e aí ele me passou esses apontamentos, e essa semana eu passei isso para um amigo, e ele me sugeriu: Wagner, lê isso aí na rádio, vai ser importante no momento atual. E aí eu resolvi seguir a dica do meu amigo. Estão aí esses apontamentos, a gente já está chegando em cima do primeiro bloco. E, gente, que honra poder falar do Pai Joaquim, esse mentor espiritual, esse preto velho tão lindo. E sempre lembrando que eu trabalho de forma universalista, não estou preso a área nenhuma, não estou preocupado com nomenclatura, com nada, eu só quero compartilhar as coisas positivas que eu desenvolvo, que eu recebo, que eu faço, e compartilhando isso com vocês eu fico muito feliz, porque assim eu também estou agindo na tarefa, né, que o alto me deu, que é tentar comunicar a espiritualidade de forma bem humana, simples e consciente para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos para o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e vamos dar continuidade ao nosso programa. Eu fiz nos 2 últimos programas 2 coletâneas de músicas para vocês. Uma coletânea de música xamânica, no penúltimo programa, e no último, uma coletânea de músicas do vocalista do Yes, o grande Jon Anderson. E hoje eu estou separando uma coletânea para vocês, ainda está até montando, mas vai ficar pronta já já. E daqui a alguns dias, quando o programa entrar no YouTube, ficará na descrição do programa esta relação, essa coletânea. Desta vez eu separei músicas da vocalista Donna Delore, americana. Durante anos ela fez os backing vocals da Madonna. Depois ela se desprendeu do trabalho pop da Madonna e foi fazer carreira como professora de yoga, e como a voz dela é muito linda, ela começou a cantar mantras. Os mantras clássicos, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, os mantras relativos a Shiva e a Krishna, principalmente também a Mãe Divina, Durga. Ela tem um mantra lindo chamado Madurga. E eu estou separando esses mantras, então vocês vão ter uma nova coletânea para vocês curtirem músicas legais. Eu vou fazer disso um hábito, tá? A cada programa, pelo menos durante a época da pandemia, né? E enquanto eu estou fazendo um programa aqui de casa, a cada programa eu vou colocando na descrição, quando o programa entra no YouTube, na descrição do programa estarão lá os links do YouTube com a coletânea que eu monto. Eu tenho os discos originais, escolho, vou procurar no YouTube os links e faço a relação. Espero que esteja sendo legal para vocês. Compartilhar música me deixa muito contente. Eu, inclusive, penso que atravessar uma encarnação sem música seria muito complicado. Para mim, sem música eu já tinha desencarnado, já tinha caído fora. Não aguentaria ficar no tranco aqui de baixo não, gente. Música para mim é igual ar, né? E graças a Deus que eu estou podendo me cercar de boa música nessa encarnação. E eu gosto muito de compartilhar músicas boas pelo menos para o meu gosto, é claro, porque de repente é algo que a pessoa gosta, o outro detesta, o que é normal também, são pessoas diferentes. Às vezes vocês entram no YouTube, tá lá uma linda canção, e aí você vê assim, milhares de pessoas comentando ali e dizendo que a canção é legal, e outras dizendo que a mesma canção é horrível. Às vezes uma canção linda, você tem gente que entra lá para baixar a lenha na canção, mas isso é do jogo, é do mundo, e fica ligando para isso quem quiser, né? O importante é a gente prestar atenção na qualidade das coisas e saber aproveitar o momento e a oportunidade daquilo. Bom, antes de fazer o programa hoje, eu gravei 2 textos que eu escrevi nesta semana. Na verdade, o outro vai ficar para a semana que vem. Eu escrevi 2 textos ligados à vibração da Mãe Divina. Um dedicado a Maria, Mãe de Jesus. O outro dedicado a Kuan Yin, a deusa da compaixão chinesa. Eu vou
disponibilizar no fim do programa o texto que fala de Ave Maria, que eu acho que vocês vão gostar muito. E no próximo programa eu disponibilizarei o texto da deusa Kuan Yin. E eu vou começar por um texto que eu vocalizei também antes do programa, que é um texto mais antigo, que fala do Buda clássico, Siddhartha Gautama. E eu já quero disponibilizá-lo agora, vou liberar esse áudio, por favor escutem, uma homenagem ao Buda. Eu vou uma hora, quem sabe, fazer um livro na luz de Buda. Eu também tenho muitos textos ligados ao Buda, a Krishna, a Jesus, tem um monte, Pai Joaquim, Kuan Yin. Eu estou aí fazendo o que o alto me incumbiu de forma bem universalista, que é o meu jeito mesmo de fazer as coisas. Eu vou disponibilizar o áudio que fala do Buda. Daqui a pouquinho, no final dele, eu volto conversando mais coisas com vocês e pertinho do final eu vou liberar o áudio emocionante que fala da Maria e que está com uma vibração muito legal. Por favor, escutem por agora essa homenagem que eu fiz ao Buda, inspirado por um mentor espiritual ligado à atmosfera budista. Vamos lá para a gravação. Em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama renunciou ao seu posto de nobreza e mergulhou profundamente nas artes da meditação. E assim encontrou em seu próprio coração o estado de Buddhi, que em sânscrito significa iluminação. Então passaram a chamá-lo de Buda, que é aquele que despertou ou o iluminado. Eu escrevi algumas palavras em homenagem a esse grande ser que veio à Terra deixar lições de equilíbrio interno. E agora eu quero compartilhar essas palavras com vocês. Elas me foram orientadas por um mentor extrafísico ligado às vibrações do budismo, no sentido mais amplo da expressão. Um mentor de vibe universalista e que também admira os ensinamentos do Buda e me inspirou a escrever essas palavras lindas que agora eu passo a compartilhar com vocês. Chama-se Buda, Homem Paz. Vamos lá. Falar do Buda é falar de bondade, é sentir o coração desabrochando sob o sol da paz. O iluminado viveu nas terras do Oriente, mas abraçou o mundo todo. O seu coração não era oriental, pois o amor é universal e incondicional. O seu olhar era sereno, como as águas do grande lago do Kailash. A sua aura tinha a cor dourada, que derretia as crostas da ignorância. Vários seres de luz o acompanhavam invisivelmente na assistência espiritual. Por onde ele seguia, eles espargiam as essências sublimes da compaixão. Ele não se considerava um dos instrutores do mundo e nem pensava nisso. Ele só queria despertar a criança Buda no coração de todos. Pois ele sabia que a terra pura dos Budas não era num lugar do plano espiritual. Para ele, todo lugar era puro. Ele só via bondade em tudo, e esta era a sua condição. Mesmo nos espíritos atormentados, ele via a bondade latente em seus corações. Ele nada julgava, só compreendia e ensinava que a riqueza real é a luz da paz.
Muitos o temiam, porque, diante dele, as máscaras caíam e só ficava o amor. Eles tinham medo de suas emoções, pois precisavam parecer fortes no mal. Mas quando ele chegava, eles também choravam. O amor revelava o Buda neles. E ele via a criança Buda neles. Ele sabia, ele amava, ele compreendia e ele ria. Sim, ele ria e fazia a criança Buda rir junto, enquanto o ego dos homens chorava. Ele era homem-paz, era uni-amor, era a serenidade dourada, era a criança-luz. Falar do Buda é isso: bondade, bondade, bondade. Om Mani Padme Hum. Bom, vamos lá na sequência do programa. Espero que vocês tenham gostado do áudio. Daqui a pouco vem o outro áudio para vocês. Deixe-me contar para vocês 2 casos que são relevantes no estudo das saídas do corpo. Um deles, eu já comentei aqui há alguns meses, mas é muito importante reafirmar isso para vocês. Muitas vezes, uma pessoa é levada para fora do corpo humano pelos mentores extrafísicos elevados aos planos extrafísicos avançados, talvez até o plano mental, mais além, sem forma e sem espaço. Nesses ambientes, se é que eu posso chamar assim, extrafísicos, elevados, a pessoa comunga com uma energia superior, um amor incondicional, acima das doutrinas da Terra, acima do que os homens pensam, algo incondicional, universal, interpenetrante, que não é apenas aquilo que o ser humano pequenininho da Terra sente, mas algo incomensurável no universo inteiro, que não há palavras para isso. Isto é claramente percebido quando a consciência tem uma expansão em planos mais avançados, em que o seu campo espiritual é interpenetrado por energias superiores. E aí, quando ela é puxada de volta para o corpo, pelo cordão de prata, pelo chamado energético do corpo, nos ciclos de ondas cerebrais, o corpo precisa do calor vital do corpo espiritual para se manter vivo, porque sem o corpo espiritual, o corpo humano morre. Então, o corpo espiritual puxado pela natureza, pelos ciclos de onda cerebral de volta para o corpo humano, a pessoa encaixa no corpo humano. Na maioria das vezes ela apaga, o cérebro dela não tem muitas condições de absorver ideias tão elevadas assim, não é muito simples isso, como muita gente imagina, e ela apaga para que haja um tempinho de ajuste dessas energias superiores adaptadas ao corpo humano, porque ela vai despertar no corpo físico para vigília. E este tipo de energia que ela captou lá fora é muito diferente da energia daqui, de um plano mais denso. Então precisa de algum ajuste da energia que foi trazida de fora para o corpo, para a energia do corpo. Um ajuste equilibrado para que aquilo se torne atitude humana no dia a dia. Porque aquela energia mais pura, ela não tem como ser visível nesse plano, e para agir neste plano, precisa da gente como intermediário neste nível denso para poder manifestar essa expressão. Então, quando a gente desperta, sente que tem alguma coisa maior. O chakra cardiorrespiratório está vibrando, o chakra coronário no alto da cabeça está tinindo. A pessoa está numa vibe superior e diferente, ela sente isso, mas não consegue muitas vezes lembrar. Às vezes essa memória ela vai acontecendo de forma fragmentada ao longo das horas do dia, por exemplo. Até em 3 dias ela pode, de forma fragmentária, receber esses bloquinhos de informação até juntar um quadro só, que nunca vai ser 100% de recuperação mnemônica de memória, porque o cérebro da gente não consegue comportar tudo isso. Então, você levanta com uma alegria, mesmo que o dia esteja carregado de coisa pesada no mundo, algo interno, você não sabe de onde veio aquilo. Isto aparece com um brilho especial no seu olhar,
A aura do rosto fica muito brilhante, diferente. É claro que as pessoas não vão ver isso a nível físico, mas é você que está sentindo. Então, você sai para trabalhar, vai fazer suas coisas, vai no banco, vai no mercado, vai aonde quer que seja. E esta energia está ali com você. Lentamente ela irradia de dentro para fora, do corpo espiritual para a aura do corpo humano, o duplo etérico e os chakras. E aí você fica irradiando esta energia. Aqueles mentores extrafísicos que levaram a pessoa naquele plano avançado, eles já sabem disso. Então eles dão tempo da energia fazer o ajuste com a energia do corpo, e durante o dia, invisivelmente, eles se aproximam da pessoa e invisivelmente dão toques energéticos no chakra coronário ou no chakra cardíaco da pessoa, ou em alguns pontos energéticos das costas, para que a pessoa entre num estado alterado, que ninguém perceba, que não prejudique o dia a dia dela, e ela comece a irradiar essas ondas de amor que estão na aura dela. Ela não sabe disso, mas os mentores invisivelmente estão usando a ela para espargir suaves vibrações de amor neste mundo tão complicado. Nem a própria pessoa sabe disso. E de repente, quando ela percebe, é uma surpresa. Ela fala, esses mentores aqui do lado, eu estou na fila do banco, eu estou no mercado, eu estou no trabalho. Caramba, eu estou dentro do metrô, estou dentro do ônibus, estou no centro da cidade e eu estou sentindo a presença deles e algo está irradiando. E você percebe isso e nota que há um trabalho em andamento. É muito importante que vocês saibam disso, porque isto também acontece com vocês. Só que vocês normalmente não percebem. Como eu percebo, eu estou alertando isso para vocês. De onde veio a alegria que você trouxe ao acordar? De onde vem aquele impulso espiritual de bondade, que também é seu, mas de onde vem esse impulso que ampliou aquilo numa escala maravilhosa? Vocês que estão me ouvindo, que são curadores, que estão aplicando energia em alguém que não está legal, você sente que suas mãos de luz, naquele momento, não estão energizando apenas aquela pessoa, você está energizando a humanidade inteira através dela. Um abraço espiritual que você dá na tua meditação, no planeta inteiro, incondicional, em todas as pessoas. E no atual momento da humanidade, com tanto ódio, tanta coisa pesada, quando se fala algo assim, as pessoas não acreditam. Mas eu penso que vocês que escutam o programa são pessoas que gostam da temática espiritual, sabem que isto é possível, e muitas vezes vocês são avatares, emissários, canais desta luz maior. Isto começa na saída do corpo lá fora, retorna para dentro do corpo, e durante o dia você está sendo médium de ondas de amor, sem precisar incorporar, sem precisar de fenômenos anímicos mediúnicos. Simplesmente aquilo transborda da sua aura e vai fazendo bem para um monte de gente. É muito bom poder falar isso com vocês, pessoal, porque eu sei que acontece com vários de vocês que trabalham com cura, vários de vocês que trabalham com desobsessão, vários de vocês que trabalham com meditação, com práticas de yoga no pranayama, percebendo que não é só o prana ou a energia, mas o amor que gera o prana e a energia, que está em todas as coisas. Muito importante falar isso numa rádio, aqui, em aberto, que mesmo no meio do caos que a gente está vivendo, às vezes nós voltamos para o corpo com uma onda de amor que não é nossa, somos veículos dela e fazemos parte dela de alguma maneira. E é muito legal poder falar isso aqui para vocês, tá bom? Deixa eu olhar o tempo aqui para calcular direitinho, pessoal. 12 minutos, mais 4, 6, mas vai dar 8, 24. O tempo passa muito rápido. Quando eu tinha um programa só com meia hora era um problema, porque eu tentava passar o máximo de coisas e nunca dava o tempo. E com 1 hora de programa, dá para poder passar tudo isso para vocês. E novamente eu agradeço a diretoria da Rádio Mundial, a Miriam Morata, a Dona Lucy e todos os colegas da rádio, o pessoal da técnica, os operadores, as meninas da recepção, do escritório. Olha, muito obrigado a vocês por me permitir fazer o programa. Fiquem com a gravação agora. Um abraço. O texto que eu vou ler agora para vocês, eu escrevi já tem alguns dias, guardei-o e agora
vou compartilhá-lo com vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. Era madrugada quando uma luz surgiu aqui no meu lar, como um sol no meio da noite, e ao mesmo tempo uma onda de amor que me interpenetrou e uma ordem mental desta luz superior para escrever algo sobre Maria, mãe de Jesus. E eu cumpri essa missão em forma de letrinhas, em forma de texto. E agora eu vou compartilhar isto com vocês, esperando que essa onda de amor possa fluir junto com estas palavras. E é muito importante veicular algo assim dos dias tão turbulentos que a humanidade vem vivendo. É muito bom projetar palavras com amor que levem alguma luz nesses tempos tão difíceis para outras pessoas. O texto se chama Sol Espiritual de Ave Maria, a luz que não se vê com os olhos do corpo. Vamos lá. Ave Maria, no céu do meu coração. Eu sou homem e menino no seu colo de estrelas. Quando eu penso na Senhora, o sol aparece, mesmo sendo noite aqui. Então, eu deixo a luz passar por mim e penso nas forças do bem descendo no mundo. Ave Maria, amor que me faz ver estrelas. A Senhora é mãe de muitos viajantes espirituais que voam espargindo as luzes do bem. Eu sou um deles, homem e menino, admirado com o sol da meia-noite aqui. Ave Maria, primavera de amor em meu coração. Eu penso que a aura do mundo brilhava mais quando a Senhora embalava o pequeno Jesus. Ave Maria, acalanto espiritual em forma de mulher. Ave Maria, sol de amor, sol de mãe. Eu não sei nada de grandes mistérios, só sei dessa luz que não se vê com os olhos do corpo. Luz de mãe ou mãe-luz. Ah, eu sou homem e menino nesta luz, e mais não sei dizer a não ser Ave Maria, paz e luz.